foi apenas empalideceu. Foi aquele tipo de branco no rosto que só aparece quando você percebe que acabou de perder o maior negócio da sua vida por ter humilhado exatamente a pessoa errada. Aquele momento em que o sangue literalmente foge do rosto, os lábios tremem e você tenta sorrir, mas só consegue uma careta patética. Foi assim que minha sogra, Patrícia, ficou quando viu minha mãe entrar no salão do evento dela, de braços dados comigo. Meu nome é Carolina, mas todo mundo me chama de Carol. Tenho 35 anos e sou veterinária aqui no Rio de Janeiro. Trabalho numa clínica pequena em Botafogo, cuido de cachorros, gatos, alguns pássaros e até um jabuti chamado Juvenal, que pertence a uma senhora de 80 anos que o trata como filho. Amo meu trabalho. Amo cada animal que passa pelas minhas mãos, cada cirurgia bem-sucedida, cada diagnóstico correto que salva uma vida. Para mim, não existe profissão melhor no mundo. Mas para minha sogra Patrícia, ser veterinária era praticamente sinônimo de não ter feito nada da vida. Conheci Felipe há 6 anos, num sábado chuvoso no Jardim Botânico. Ele estava desenhando a fonte dos jacarés e eu estava correndo atrás de um Golden Retriever que havia escapado do dono. O cachorro decidiu que o caderno de Felipe era o lugar perfeito para sacudir a água da chuva. Felipe riu. Eu me desculpei 1000 vezes. Ele disse que não tinha problema e que aquilo tinha dado um charme especial ao desenho. Começamos a conversar. Ele me convidou para um café e 4 meses depois estávamos morando juntos. Felipe é arquiteto, trabalha num escritório de médio porte, projeta prédios residenciais, algumas casas de alto padrão. É gentil, carinhoso, engraçado, ou pelo menos eu achava que era. Hoje em dia não tenho mais tanta certeza da parte do gentil, porque um homem gentil de verdade não deixaria a própria mãe humilhar a esposa durante 4 anos seguidos. 4 anos. Foi quanto tempo durou o nosso casamento até a noite do evento. 4 anos de comentários sutis, de sorrisos falsos, de ser tratada como uma cidadã de segunda classe na família Santos Ferreira. A família de Felipe é dona de uma empresa de incorporação imobiliária. Não são bilionários, mas têm dinheiro. Muito dinheiro. Apartamentos em Ipanema, cobertura em Copacabana, casa de veraneio em Búzios. Patrícia, minha sogra, é a CEO da empresa desde que o marido, pai de Felipe, morreu há 10 anos. Ela transformou a empresa numa das maiores do Rio de Janeiro e nunca deixou ninguém esquecer disso. Desde o primeiro jantar na casa dela, já ficou claro que eu não era bem-vinda naquela família. Isso foi 6 meses depois de eu e Felipe começarmos a namorar. Ele estava nervoso no caminho, ajeitando a gravata no espelho retrovisor. Minha mãe é um pouco exigente, ele disse, mas quando ela te conhecer de verdade, vai te adorar. Eu ri, confante. Felipe, eu cresci limpando cocô de cavalo numa fazenda em Minas. Sua mãe não me assusta. Como eu estava errada. A casa de Patrícia ficava num condomínio fechado na Barra da Tijuca. Portão elétrico, segurança, jardim imenso. Ela nos recebeu na porta vestindo um conjunto de linho branco que provavelmente custava mais do que meu salário de 3 meses. Cabelo impecável, unhas perfeitas, sorriso que não chegava aos olhos. Felipe, meu amor. Ela abraçou o filho com carinho genuíno. Depois olhou para mim. E você deve ser a Carol, a veterinária. A forma como ela disse veterinária foi como se estivesse dizendo a pessoa que recolhe lixo. Com um sorriso educado, mas com os olhos dizendo claramente: você não é boa o suficiente para meu filho. Prazer em conhecê-la, dona Patrícia, eu disse, estendendo a mão. Ela olhou para minha mão por 2 segundos longos demais, antes de apertá-la rapidamente. Por favor, pode me chamar de Patrícia. Vamos entrar, o jantar está quase pronto. Espero que você não seja vegetariana. Preparei um cordeiro. Adoro cordeiro, eu disse, seguindo-a para dentro. O jantar foi uma tortura de 2 horas. Patrícia passou o tempo todo falando sobre os negócios dela, sobre as pessoas importantes que conhecia, sobre o apartamento novo que havia comprado em Miami. Quando finalmente me dirigiu a palavra, foi para perguntar: e você, Carol, trabalha numa clínica particular ou pública? Particular. É uma clínica pequena em Botafogo, mas tem uma clientela muito fiel. Ah, que interessante. Seu tom de voz deixava claro que não era nem um pouco interessante. E você pretende abrir sua própria clínica algum dia? Ou veterinária é mais um?
Do hobby para você? Felipe tocou minha mão por baixo da mesa, um aviso silencioso para não reagir. Eu respirei fundo. É minha profissão, Patrícia. Dediquei 7 anos da minha vida estudando para isso. Não é um hobby. Claro, claro, eu não quis dizer isso. Mas o sorriso dela dizia exatamente isso. Aquela foi a primeira de muitas situações assim. Quando Felipe pediu minha mão em casamento, 1 ano depois, Patrícia demorou 3 dias para me ligar e dizer parabéns. 3 dias. E quando ligou, o parabéns veio acompanhado de: espero que você saiba que a família Santos Ferreira tem um certo padrão a manter. Vai precisar se esforçar bastante, querida. O casamento foi lindo, mas Patrícia conseguiu transformar cada etapa do planejamento num campo de batalha. A igreja não era boa o suficiente. O buffet era muito simples. Meu vestido era bonitinho, mas nada extraordinário. E quando minha mãe apareceu, vindo direto do aeroporto de Guarulhos depois de um voo de 12 horas de Frankfurt, Patrícia mal olhou para ela. Minha mãe, Helena, tinha saído do Brasil quando eu tinha 10 anos. Meus pais haviam se divorciado e ela foi tentar a vida na Europa. Começou como engenheira civil numa empresa alemã, trabalhou em projetos por toda a Europa e aos poucos foi construindo uma carreira. Nós nos falávamos toda semana por videochamada. Ela vinha ao Brasil 1 vez por ano, geralmente no Natal, e ficava 3 ou 4 dias antes de voltar. Minha infância foi dividida entre viver com meu pai em Minas Gerais e esperar as ligações da minha mãe. Meu pai faleceu 2 anos antes de eu conhecer Felipe, de câncer. Foi a época mais difícil da minha vida. Minha mãe voltou para o funeral, ficou comigo 2 semanas, mas depois teve que voltar para a Alemanha. Ela tinha um contrato importante, não podia simplesmente largar tudo. Quando me casei, minha mãe estava começando uma transição grande na carreira. Ela havia fundado sua própria empresa de tecnologia e construção sustentável, focada em desenvolver materiais ecológicos para a construção civil. Estava começando a ter reconhecimento na Europa, ganhando prêmios, fechando contratos grandes. Mas no Brasil, ninguém sabia quem ela era. Ninguém se importava. Quando apresentei minha mãe para Patrícia no dia do casamento, minha sogra mal apertou a mão dela. Prazer. Você veio de onde mesmo? Da Alemanha, minha mãe respondeu no português enferrujado dela, com sotaque forte. Trabalho lá há muitos anos. Ah, que exótico. E o que você faz lá? Engenharia civil. Construção. Interessante. E Patrícia já tinha se virado para cumprimentar outra pessoa, alguém obviamente mais importante. Minha mãe ficou 3 dias no Brasil, veio ao casamento, me abraçou forte, disse que Felipe parecia um bom homem e voou de volta. Eu chorei no aeroporto, mas entendia. Ela tinha construído uma vida lá. Eu tinha construído a minha aqui. Felipe conhecia a história. Sabia que minha mãe morava fora, que trabalhava com construção, que estava começando uma empresa. Mas para ele, como para a maioria das pessoas, começar uma empresa na Europa não significava muita coisa. Ele achava que era um escritóriozinho pequeno, alguns projetos aqui e ali. Eu nunca corrigi essa impressão porque, honestamente, não achei que importasse. Eu amava Felipe por quem ele era, não pelo dinheiro da família dele, e queria ser amada da mesma forma. Mas Patrícia nunca me amou. Nos 4 anos seguintes, ela fez questão de me lembrar, em cada oportunidade, que eu não pertencia àquele mundo. Nos jantares de família, eu era sempre a última a ser servida. Nas festas, era apresentada como a esposa do Felipe, que trabalha com animais. Quando as outras noras falavam sobre as viagens para Paris, para Nova York, para Dubai, Patrícia mudava de assunto rapidamente se eu tentava participar. Uma vez, numa festa de Ano Novo na casa dela, eu cheguei usando um vestido que tinha comprado numa liquidação. Estava linda, eu sabia que estava. Mas Patrícia me olhou de cima a baixo e disse, alto o suficiente para todos ouvirem: Carol, querida, esse vestido é charmoso. Fica claro que você tem um orçamento limitado, nada para se envergonhar. Eu senti meu rosto esquentar. Felipe estava do outro lado da sala, conversando com o irmão. Não ouviu nada, ou fingiu que não ouviu. Em outra ocasião, Patrícia organizou um almoço para as mulheres da família. Chamou as 2 cunhadas, a irmã dela, a prima,
Não me convidou. Quando Felipe perguntou por quê, ela disse: "Ah, esqueci de avisar a Carol." Mas também eram só conversas sobre negócios, investimentos, essas coisas. Nada que interessaria a ela. "Minha esposa é inteligente, mãe", Felipe disse, meio sem jeito. Ela teria gostado de participar. Claro, claro. Da próxima vez eu aviso. Mas nunca havia próxima vez para mim. Eu aguentei calada porque amava Felipe, porque achava que com o tempo Patrícia mudaria, porque Felipe me pedia, me implorava para ter paciência. Ela é assim mesmo, Carol. É o jeito dela. Não leva para o coração. Mas como eu não levaria para o coração quando, todas as semanas, tinha que ouvir comentários sobre como minha profissão era bonitinha, mas não era uma carreira de verdade? Quando tinha que sorrir enquanto Patrícia contava para as amigas dela, na minha frente, que o filho tinha se casado por amor, não por conveniência, coitado. 4 anos. 4 anos de engolir sapo, de sorrir quando queria chorar, de fingir que estava tudo bem, até que chegou a noite do evento. Patrícia estava planejando aquilo há meses. Era a comemoração dos 30 anos da empresa Santos Ferreira Incorporações. Um gala beneficente no Copacabana Palace, com jantar, música ao vivo, leilão de obras de arte. O dinheiro arrecadado seria doado para um hospital público. Patrícia queria mostrar que era uma empresária de sucesso que também se importava com causas sociais, ou pelo menos era assim que ela vendia a história. 3 meses antes do evento, ela reuniu toda a família para um jantar e anunciou os planos. "Este evento vai colocar a Santos Ferreira no mapa", ela disse, empolgada. "Eu convidei os maiores nomes do setor imobiliário do Rio, políticos, empresários e o mais importante." Ela fez uma pausa dramática. "Consegui confirmar a presença de um dos maiores investidores do setor de construção sustentável do Brasil. Uma pessoa que pode levar nossa empresa para outro nível." Todo mundo ficou impressionado. Felipe me olhou, empolgado. "Mãe, isso é incrível." "Eu sei." Patrícia sorriu, satisfeita. "Por isso preciso da ajuda de todos vocês. Este evento precisa ser perfeito. Precisamos causar a melhor impressão possível." Ela começou a distribuir tarefas. O irmão de Felipe ficaria responsável pela parte técnica, apresentação de slides sobre a empresa. A cunhada mais velha cuidaria da decoração do salão. A cunhada mais nova organizaria o leilão. Quando chegou a minha vez, Patrícia me olhou com aquele sorriso que eu já conhecia tão bem. "Carol, querida, você ficará responsável pela área externa. Sabe, receber os motoristas, coordenar o valet parking, garantir que os carros dos convidados sejam bem cuidados." Silêncio na mesa. "Mãe", Felipe começou desconfortável. "É uma função importante, Felipe." Patrícia o cortou. "Alguém precisa fazer isso, e Carol tem." "Bem, ela tem jeito com essas coisas mais práticas." As outras meninas não se sentiriam confortáveis lidando com motoristas e manobristas. Eu respirei fundo. "Patrícia, eu poderia ajudar com outras coisas. Tenho experiência com." "Carol, por favor." Ela me interrompeu, com aquele tom de voz doce mas firme. "Eu já organizei tudo. Cada pessoa foi alocada de acordo com suas capacidades. Você concorda que pessoas do seu nível de experiência em eventos sociais corporativos talvez não entendam de networking empresarial, não é? Deixe as partes mais complexas para quem tem mais prática." Pronto. Ali estava. O insulto velado, mas não tão velado assim. Felipe olhou para o prato. Não disse nada. Nenhum dos outros disse nada. Eu sorri. "Claro, Patrícia. Como você preferir." Naquela noite, em casa, Felipe tentou se desculpar. "Carol, eu sinto muito. Minha mãe às vezes não pensa antes de falar." "Ela pensa sim, Felipe. Ela sabe exatamente o que está dizendo. Ela só está estressada com o evento. Não leva para o pessoal." "Há quanto tempo você vai usar essa desculpa? Eu me virei para encará-lo." 4 anos, Felipe. 4 anos da sua mãe me tratando como se eu fosse inferior, e você nunca, nunca me defendeu de verdade. Eu defendo você. Quando? Quando foi a última vez que você olhou para sua mãe e disse: "Para de falar assim com minha esposa"? Quando foi a última vez que você colocou limites? Ele não tinha resposta. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ele suspirou.
É só mais uma noite, Carol. Depois do evento, eu prometo que vou conversar seriamente com ela. Promessas, sempre promessas. Eu não dormi bem naquela noite. Fiquei pensando, revirando na cama. E de madrugada, peguei o celular e liguei para minha mãe. Eram 4 da manhã no Rio, 9 da manhã na Alemanha. Ela atendeu no segundo toque. Carol, filha, está tudo bem? Oi, mãe. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Desculpa ligar tão cedo. Não precisa se desculpar. O que aconteceu? Eu contei tudo, não só sobre o evento, mas sobre os 4 anos, todas as humilhações pequenas, todos os comentários maldosos, todas as vezes que fui tratada como cidadã de segunda classe. Minha mãe escutou em silêncio, e quando terminei, ela suspirou. Carol, por que você nunca me contou isso antes? Por quê? Não sei. Achei que conseguiria lidar sozinha. Achei que ia melhorar. E o Felipe? Ele ama a mãe. Não quer conflito. Silêncio do outro lado. Depois. Filha, escuta. Você lembra que eu te falei que a empresa estava expandindo para o Brasil? Lembro, sim. Você disse que estava abrindo um escritório em São Paulo. É. Mas não é só um escritório. Nós fechamos contratos grandes aqui. Muito grandes. A Greentech Solutions está se tornando referência em construção sustentável na América Latina. Greentech Solutions era o nome da empresa da minha mãe. Eu sabia que estava indo bem, mas nunca tinha perguntado detalhes, nunca tinha pesquisado, nunca tinha acompanhado de verdade. Para mim, minha mãe era simplesmente minha mãe, a mulher forte que criou uma carreira do zero depois de um divórcio difícil. Estou orgulhosa de você, mãe. Carol, quando é esse evento? Daqui 3 semanas. No dia 15. Dia 15. Deixa eu ver minha agenda. Eu ouvi o som do teclado do computador. Carol, eu estava planejando voltar ao Brasil no final do mês para reuniões em São Paulo, mas posso antecipar. Posso estar no Rio no dia 15. Mãe, você não precisa. Eu quero. Já faz tempo que não te vejo. E além disso, ela fez uma pausa. Tem uma pessoa no Rio que eu preciso conhecer. Uma empresária do setor imobiliário que tem me mandado propostas de parceria há meses. Patrícia Santos Ferreira. Você conhece? Meu coração parou. Como assim? Ela quer que a Greentech forneça materiais sustentáveis para os próximos projetos da empresa dela. Tem mandado e-mails, propostas, tentando marcar reunião. Eu estava deixando minha equipe lidar com isso. Mas talvez seja a hora de eu conhecer pessoalmente essa mulher. Eu comecei a rir. Não consegui evitar. Comecei a rir até as lágrimas escorrerem. Mãe, Patrícia Santos Ferreira é minha sogra. Silêncio. Depois. Você está brincando. Não estou. É ela. A mulher que tem me humilhado por 4 anos é a mesma mulher que está te mandando e-mails pedindo parceria. E ela não sabe quem eu sou? Não sabe que sou sua mãe? Ela me viu uma vez, no meu casamento. Você tinha acabado de chegar de viagem, estava cansada, ficou só 3 dias. Você estava começando a empresa, não era conhecida no Brasil ainda. Para ela, você era só a mãe da Carol que trabalha na Europa. Nada importante. Minha mãe ficou em silêncio por uns segundos. Depois, Carol, você quer que eu vá a esse evento? Mãe, é um evento beneficente. Caro. Black tie. Filha, eu sou CEO de uma empresa multimilionária. Eu tenho 3 vestidos de gala no armário e já fui em mais eventos black tie do que consigo contar. A pergunta é, você quer que eu vá? Pensei por um momento. Pensei em 4 anos de humilhação. Pensei em todas as vezes que Patrícia me fez sentir pequena. Pensei no sorriso falso dela, nos comentários maldosos, na forma como tratava minha profissão como se fosse irrelevante. Sim, mãe. Eu quero que você vá. Então eu vou. E Carol, não conta pra ninguém. Deixa ser uma surpresa. Nas 3 semanas seguintes, Patrícia ficou cada vez mais empolgada com o evento. Ela ligava para Felipe todos os dias com atualizações. O prefeito confirmou presença. 3 deputados vão estar lá. A maior revista de arquitetura do Brasil vai cobrir o evento. E sempre, sempre, ela mencionava. E a investidora? A doutora Helena Barbosa, CEO da Greentech Solutions, confirmou que vem pessoalmente. Felipe, você sabe o que isso significa?
Essa mulher tem conexões em toda a Europa, contratos milionários. Se ela decidir trabalhar com a gente, a Santos Ferreira vai se tornar internacional. Felipe ficava empolgado. Ele não sabia. Eu não tinha contado. Todas as vezes que minha mãe ligava para combinar detalhes, eu ia para o quarto e fechava a porta. Tem certeza disso, mãe? Eu perguntei numa dessas ligações. Absoluta. Vou chegar no horário certo, minha equipe já está organizando tudo. Você só precisa me garantir uma coisa, Carol. O quê? Que você vai estar com a cabeça erguida. Que você não vai deixar essa mulher te abaixar. Você é minha filha, filha de Helena Barbosa. Você é formada numa das melhores universidades veterinárias do Brasil. Você salva vidas todos os dias. Você tem valor, independente do que qualquer pessoa pense. Entendeu? Entendi, mãe. Na noite do evento, me arrumei com cuidado. Escolhi um vestido preto, simples, elegante, que tinha comprado numa loja de departamento. Não era haute couture, mas estava bonito. Felipe estava lindo de smoking, ajeitando o laço da gravata. Você está linda, ele disse, me beijando. Obrigada. Você também está. Mãe deve estar nervosa. Vamos chegar cedo para ajudar? Na verdade, eu vou precisar estar lá bem cedo mesmo. Lembra que sua mãe me colocou para coordenar o estacionamento? Felipe fez uma careta. Carol, desculpa por isso. Depois do evento eu vou conversar com ela. Mais promessas. Chegamos ao Copacabana Palace às 6 da tarde. O evento começaria às 8, mas Patrícia queria todo mundo lá cedo. O salão estava deslumbrante, flores por todo lado, mesas com toalhas de linho branco, lustres enormes. Tudo perfeito, tudo caro, tudo gritando, olhem como somos importantes. Patrícia estava no centro de tudo, coordenando os funcionários, verificando cada detalhe. Quando me viu, acenou. Carol, finalmente. Os manobristas já estão lá fora, mas preciso que você fique de olho. Alguns convidados muito importantes vão chegar de carro particular, e eu não quero nenhum erro. Claro, Patrícia. E Carol? Ela se aproximou, baixou a voz. Por favor, tente parecer profissional. Sei que você não está acostumada com eventos desse nível, mas hoje é importante. Respirei fundo. Eu entendo. Ótimo. Ah, e o vestido está bonitinho. Simples, mas bonitinho. Saí antes de dizer algo que me arrependeria. Passei as próximas 2 horas na área externa do hotel, conversando com os manobristas, verificando que tudo estava funcionando. Alguns convidados começaram a chegar cedo. Eu os cumprimentava, indicava onde estacionar, sorria educadamente. Era humilhante, mas eu aguentei. Às 7h40, Felipe apareceu. Carol, você não vai entrar? O evento vai começar logo. Sua mãe me pediu para ficar aqui até às 8. Isso é ridículo. Vem, vamos entrar juntos. Felipe, é melhor eu terminar o trabalho que sua mãe me deu. Não quero causar problema. Ele suspirou, frustrado, mas não insistiu. Claro que não insistiu. Às 7h50, um Mercedes preto parou na entrada. Não era um carro de luxo exagerado, mas era elegante, discreto, caro. O motorista saiu e abriu a porta de trás. E minha mãe saiu do carro. Ela estava deslumbrante. Vestido azul marinho que provavelmente custava mais do que meu carro, cabelo preso num coque elegante, maquiagem perfeita. Ela parecia exatamente o que era, uma CEO milionária, uma mulher poderosa, alguém acostumada a comandar salas de reunião e fechar contratos de milhões. Oi, minha filha, ela disse em português, com aquele sotaque alemão que nunca tinha ido embora completamente. Eu abracei ela forte. Oi, mãe, você está linda. Você também. Pronta? Mais do que pronta. Então vamos. Onde está sua sogra? Lá dentro. Entramos juntas, de braços dados. O salão estava quase cheio. As pessoas conversavam em grupinhos, bebiam champanhe, riam. Música clássica tocava suave ao fundo. Patrícia estava perto do palco, conversando com um homem de terno cinza. Felipe me viu entrar e acenou. Começou a caminhar na nossa direção. Mas então parou, confuso, olhando para a mulher ao meu lado. Ele não reconheceu minha mãe. Haviam se visto apenas uma vez, 4 anos atrás, e ela estava muito diferente agora. Patrícia também nos viu. Ela se virou.
pronta para me repreender por ter abandonado meu posto no estacionamento. Mas então seu olho foi para a mulher ao meu lado, e o sorriso dela ficou gigante. Ela praticamente correu na nossa direção. Doutora Barbosa, a senhora veio! Que alegria! Patrícia estava radiante, estendendo a mão. Sou Patrícia Santos Ferreira. Nós trocamos diversos e-mails sobre a parceria. É uma honra tê-la aqui. Minha mãe apertou a mão dela com um sorriso educado. O prazer é meu, Patrícia. Ouvi muito sobre sua empresa. Espero que coisas boas. Patrícia riu, aquele riso artificial que eu conhecia tão bem. Por favor, venha. Deixe-me apresentá-la a algumas pessoas. Temos investidores, políticos, todos ansiosos para conhecer Ponto Lá. Sua empresa está fazendo um trabalho revolucionário na Europa e nós aqui no Brasil estamos. Ela parou de falar de repente. Parou porque percebeu que minha mãe ainda estava de braço dado comigo. Desculpe, Carol, Patrícia disse, sem olhar para mim. Pode voltar para a área externa? Os últimos convidados ainda devem estar chegando. Na verdade, minha mãe disse, e sua voz estava gelada. Eu vim de braço dado com minha filha e vou continuar de braço dado com ela. O mundo parou. Patrícia piscou. Uma vez. 2 vezes. Como assim? Sua filha. Carol é minha filha. Achei que você soubesse. Afinal, você esteve no casamento dela. E foi ali. Foi naquele exato momento que o rosto de Patrícia mudou de cor. Não foi um empalidecimento gradual. Foi como se alguém tivesse apertado um botão e drenado todo o sangue do rosto dela de uma vez. Os lábios ficaram brancos. Os olhos arregalaram. Eu não. Mas você disse que trabalhava na Europa. Trabalho. Sou CEO da Green Tech Solutions. A empresa que você tem tentando fazer parceria há 8 meses. As pessoas em volta começaram a perceber que algo estava acontecendo. Pararam de conversar. Olharam para nós. Felipe chegou perto, completamente perdido. Carol? O que está acontecendo? Felipe, minha mãe disse, e ele a reconheceu finalmente. Olá, genro. Faz tempo. Dona Helena? Eu? Não sabia que a senhora estava no Brasil. Cheguei hoje, para o evento da sua mãe. Ela olhou para Patrícia, que ainda estava branca como papel. Afinal, ela me convidou. Mas... Patrícia estava gaguejando. Você é... Carol, você nunca disse. Nunca perguntou, eu disse calmamente. Em 4 anos, você nunca quis saber nada sobre minha família. Só assumiu que, por eu ser veterinária, por trabalhar numa clínica pequena, eu devia ser de uma família sem importância. Pessoas do meu nível não entendem de networking empresarial, lembra? Os olhos de Patrícia encheram de lágrimas, não de tristeza, de pânico, absoluto pânico. Carol, eu nunca quis. Foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, eu disse, e pela primeira vez em 4 anos, minha voz estava firme quando falava com ela. Foi desrespeito, foi preconceito, foi você me julgar por não ter um sobrenome importante, por não trabalhar num escritório de vidro, por não usar roupas de grife. Durante 4 anos você me tratou como se eu não fosse boa o suficiente para seu filho, para sua família. E sabe o que é mais triste? É que você nem percebeu que estava insultando a filha da pessoa que poderia mudar o futuro da sua empresa. Minha mãe deu um passo à frente. Patrícia, eu recebi suas propostas de parceria, todas elas, e eu estava considerando seriamente. A Santos Ferreira tem potencial para ser uma grande parceira no Brasil. Mas depois de saber como você tratou minha filha durante todos esses anos, ela balançou a cabeça. Eu não faço negócios com pessoas que não sabem respeitar os outros, independente de profissão, de quanto dinheiro têm ou deixam de ter. Não, por favor, doutora Barbosa. Mãe. Eu toquei o braço dela. Vamos embora. Eu não quero ficar aqui. Tem certeza, filha? Tenho. Eu não preciso estar num lugar onde veterinários são tratados como cidadãos de 2ª classe. Viramos para sair, mas Felipe segurou meu braço. Carol, espera. Por favor, eu não sabia. Eu juro que não sabia que sua mãe era. Que ela tinha. Que ela tinha o quê, Felipe? Dinheiro? Poder? É só isso que importa para você? Para sua família? Tirei meu braço da mão dele. 4 anos, Felipe.
4 anos você me viu ser humilhada pela sua mãe e nunca fez nada de verdade para me defender. E agora que descobriu que minha mãe é rica, de repente se importa? Não é isso eu. É exatamente isso. Eu olhei para ele, para o homem que eu amei, e tudo o que senti foi decepção. Eu vim ao seu lado desde o início porque amava você. Não pelo dinheiro da sua família, não pela empresa, não pelos apartamentos em Ipanema. Por você. Mas você nunca me defendeu quando precisei. Nunca me colocou em primeiro lugar. Sempre foi mais fácil me pedir para ter paciência, para não levar para o pessoal, para aguentar mais um pouco. Carol, eu posso mudar. A gente pode conversar, pode. Não, Felipe. Não pode. Porque o problema não é só sua mãe. É você também. É o fato de que você deixou isso acontecer por 4 anos e só está reagindo agora porque ficou com medo de perder o acesso ao dinheiro e às conexões da minha mãe. Patrícia começou a chorar de verdade. Carol, por favor, eu peço desculpas. Eu estava errada. Completamente errada. Eu vou mudar, eu prometo. Eu olhei para ela, para a mulher que havia me feito sentir tão pequena durante tanto tempo, e senti pena. Patrícia, você não está com pena de ter me tratado mal. Você está com pena de ter perdido um negócio importante. E essa é a diferença entre nós. Eu teria respeitado você mesmo se você não tivesse dinheiro nenhum. Mas você só consegue respeitar pessoas pela conta bancária delas. Saí do salão de braços dados com minha mãe, com a cabeça erguida, sem olhar para trás. Do lado de fora, respirei fundo o ar da noite do Rio. Minha mãe me abraçou. Você está bem, filha? Estou sim. Pela primeira vez em 4 anos, estou bem de verdade. E o Felipe? Pensei por um momento. Pensei em todas as promessas não cumpridas, em todas as vezes que ele escolheu a paz com a mãe ao invés de me defender. Acabou, mãe. Eu não posso ficar com alguém que só me valoriza quando descobre que minha família tem dinheiro. Você tem certeza? Absoluta. Ficamos em silêncio por um tempo, olhando as ondas de Copacabana. Depois minha mãe perguntou: E agora? Agora? Agora vou para casa, vou fazer as malas, vou encontrar um apartamento novo. E amanhã vou para a clínica cuidar dos meus pacientes. Porque não importa o que a Patrícia pense, ser veterinária é a melhor profissão do mundo para mim. E eu não preciso da aprovação de ninguém para saber meu valor. Minha mãe sorriu. Essa é minha filha. 2 semanas depois, Felipe apareceu na clínica. Eu estava no meio de uma cirurgia num gato que tinha comido linha de costura, então pedi para ele esperar. Quando terminei, lavei as mãos e fui até a recepção. Como ele está? Felipe perguntou. O gato vai ficar bem. O que você quer, Felipe? Queria conversar. Sobre nós. Não existe nós, Felipe. Eu já mandei meu advogado os papéis do divórcio. Eu sei. Mas, Carol, por favor. Eu terminei com minha mãe. Disse que não quero mais saber dela enquanto ela não aprender a te respeitar de verdade. Que nobre da sua parte. Só levou à perda de um negócio milionário para você tomar atitude. Não foi por isso. Ele levantou a voz. Depois respirou fundo. Foi porque percebi o quanto eu estava errado. O quanto eu te machuquei. E eu sinto muito, Carol. De verdade. Olhei para ele. Para o homem que eu amei por 6 anos. Eu acredito que você sente muito, Felipe. Mas isso não muda o fato de que você ficou 4 anos em silêncio enquanto sua mãe me humilhava. Não muda o fato de que sua primeira reação quando descobriu quem era minha mãe foi se preocupar com negócios, não comigo. E não muda o fato de que eu não consigo mais confiar em você. Carol, o divórcio vai ser consensual, rápido, sem drama. Você fica com seus apartamentos, eu fico com minha dignidade. Acabou, Felipe. Ele saiu em silêncio. 3 meses depois, eu estava morando num apartamento pequeno em Botafogo, a 5 minutos a pé da clínica. Era pequeno, simples, sem vista para o mar, mas era meu. Conquistado com meu trabalho, com meu suor. Minha mãe voltou ao Brasil algumas vezes para reuniões de negócios. Nunca fechou parceria com a Santos Ferreira. Patrícia tentou ligar algumas vezes, mandar flores, pedir desculpas. Eu não atendi. Uma noite, minha mãe estava jantando no meu apartamento. Fiz lasanha, a receita que ela me ensinou quando eu era criança. Estávamos sentadas no sofá, vendo um filme ruim na TV. Carol,
Ela disse de repente. Você se arrepende de alguma coisa? Pensei por um momento. Não. Eu me arrependo de ter aguentado por tanto tempo, mas não me arrependo de ter saído. Eu me respeito demais para ficar num lugar onde sou diminuída. E se o Felipe vier atrás de você de novo, não vai adiantar. Algumas coisas, mãe, a gente não conserta. Algumas palavras não ditas. Algumas defesas que nunca vieram. Algumas humilhações que foram permitidas. Deixam cicatrizes. Minha mãe me abraçou. Estou orgulhosa de você. Obrigada por ter ido ao evento, mãe. Obrigada por ter me ligado. E Carol, você sempre teve classe. Muito mais classe do que aquela mulher algum dia terá. Porque classe de verdade não vem de dinheiro ou sobrenome, vem de caráter. E você tem isso de sobra. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva da Patrícia. Sinto pena. Pena de uma mulher tão obcecada com status e aparências que perdeu a capacidade de ver o valor real nas pessoas. Que perdeu um acordo milionário porque não conseguia respeitar uma veterinária. Mas eu aprendi algo importante naquela noite no Copacabana Palace. Aprendi que meu valor não depende de alguém me validar. Não preciso da aprovação de uma sogra classista, ou de um marido que não me defende, ou de uma sociedade que acha que algumas profissões são mais importantes que outras. Eu salvo vidas todos os dias. Pequenas vidas peludas, talvez, mas vidas. Faço meu trabalho com amor e dedicação. E isso tem valor, tem muito valor. E no final, não foi a revelação sobre minha mãe que me deu minha dignidade de volta. Foi eu mesma, decidindo que merecia mais, decidindo sair, decidindo que não ia passar nem mais um dia sendo tratada como inferior. A cara de Patrícia empalidecendo foi satisfatória? Foi, não vou mentir. Mas o que me deu mais satisfação foi sair daquele salão de cabeça erguida, sabendo que finalmente tinha colocado limites, tinha me defendido, tinha escolhido a mim mesma. E essa é a verdadeira vitória.